Oi, gente, tudo bem com vocês? A ideia do vídeo de hoje é a seguinte: ajudar vocês que têm essa dificuldade de transportar o pensamento para o papel. Sabe aquele momento? Fica aquela folha em branco, fala, meu Deus, e agora? Que palavras eu uso? Quais palavras são as melhores? Aí fica aquela sensação que vai só piorando, né? Porque dá mais ansiedade. O texto não tá saindo, o minuto tá passando e eu preciso entregar meu texto logo, né? Então essa aula vai elucidar alguns pontos meio obscuros aí nessa prática textual. E eu vou passar aqui algumas maneiras de facilitar mesmo esse processo para que vocês não sofram na hora de escrever, para que a escrita se torne uma prática prazerosa, gostosa e que vocês tenham um resultado bacana lá no fim, tá? Então vamos lá? É o seguinte, então essa aula é para você que tem dificuldade de transportar as ideias da cabeça para o papel. Na aula passada eu fiz uma explanação bem completa sobre todo o processo que vem antes da escrita, né? Não sei se vocês se lembram, mas quem não viu esse vídeo, é legal olhar para fazer esse vídeo. Ele tem bastante diálogo com essa aula passada. O processo de escrita, ele não nasce na escrita, ele nasce em momentos antes da escrita. Então esses momentos de pré-texto, eu separei aqui em alguns momentos bem específicos, que é o primeiro, observar a realidade, o entorno, observar o que andam falando, o que andam noticiando, o que eu vejo, o que eu percebo, né? Primeiro, observar. É importante observar, sem observação não nasce a reflexão. É importante que vocês aprendam esse processo, a refletir, para que vocês não peguem um modelo pronto e vamos lá no modelo pronto. É importante que vocês aprendam a pensar. E a reflexão só vai nascer da observação, né? Vocês vão observar esse entorno, vocês vão ler, né, materiais, etc. Vocês vão entrar em contato com conversas, etc., que vão vão fazer com que a minha reflexão comece. Vou pensar sobre isso que eu estou observando. Depois eu vou elaborar questionamentos, eu vou problematizar o que eu vejo. Montar questionamentos, problemáticas sobre uma determinada visão, um determinado contexto que vocês estão vivendo ou analisando, né? E só depois nasce a escrita. Então eu usei aqui um exemplo de uma situação cotidiana, né? Por exemplo, vocês aí estão fazendo aquela caminhada, né, diária lá para manter o corpo em ordem. E vocês estão observando uma cena como essa. Primeiro, observar. Olhos atentos aqui para observar o que vocês estão percebendo num cenário como esse. Então, eu vejo pessoas fazendo esporte, né? Algumas com máscara, outras sem. Né? Eu vejo aqui um lugar em que as pessoas estão fazendo essa prática esportiva, algumas estão correndo, algumas estão caminhando, né? Eu vejo que há uma certa estrutura, há um lugar limpo, né? Um lugar bem cuidado, né? Bem estruturado, enfim. Estou aqui fazendo eu estou observando aqui elementos que compõem o meu cenário cotidiano, que poderia ser qualquer um. Usei aqui um exemplo. Agora eu vou começar a fazer algumas reflexões, por exemplo, por que as pessoas estão vestindo máscara, né? Uma reflexão que eu posso ver, as pessoas estão assim por causa da pandemia, etc. Que, embora estejamos agora em um momento pandêmico, as pessoas ainda se preocupam com a prática esportiva. Por quê? Né? Tanto tempo confinado, né? É importante para o corpo se movimentar, né? É bom para a mente, espairecer, etc. Eu posso refletir aqui também sobre a estrutura, né? Eu posso fazer pequenas reflexões, por exemplo, no meu bairro não tem uma estrutura assim, gostaria muito que tivesse, mas não tem. Não tem lugar para correr aqui perto de onde eu moro, no meu bairro. Né? Se eu quiser correr, eu vou ter que correr na rua, né? Em rua esburacada, junto com ônibus, com carro, né? Com gente buzinando, porque as calçadas também não são propícias para a prática esportiva. Então, olha, isso aqui já começa a fazer reflexões. Poxa, no meu bairro não tem, né? Na minha cidade há poucos lugares com estrutura assim. E como é na de vocês? Né? Eu posso fazer mais reflexões mais amplas ainda. Como são em outros contextos? Né? Em outros contextos da minha cidade, do meu estado, né? Eu vou ampliando até chegar às esferas nacionais, né? E mundiais, por que não? Aí, de várias reflexões, eu escolho um tema. Por exemplo,
Me interessou falar sobre a importância do esporte no desenvolvimento do ser humano. Vocês viram, eu tive várias reflexões, mas eu escolhi um tema que eu extraí dessa minha observação e da minha reflexão. Partindo dessa reflexão aqui, da importância do esporte no desenvolvimento humano, eu vou começar a questionar, eu vou problematizar esse tema. Por exemplo, eu posso começar a problematizar lá do início, da origem da palavra esporte. O que significa esporte? Qual é a origem dessa palavra, né? Eu posso seguir aqui fazendo uma contraposição. E hoje, qual é a concepção do termo? Né? Seguindo aqui por essa lógica de pensamento, porque, claro, né, o meu pensamento está aqui, mas eu estou tentando elaborar até uma certa lógica dentro dos meus questionamentos, né? Se mudou essa concepção antiga, né, para hoje, por que mudou? Ou se não mudou, o que foi, ajudou para que se mantivesse, né, essa concepção? E, por fim, um outro questionamento que me ocorreu. Qual a relevância de se discutir sobre esse tema hoje? Então, vejam, são questionamentos muito simples e que eu fiz ali durante o meu processo de questionamento sobre um tema que eu escolhi dentro de vários outros temas que eu estava ali observando, né, e refletindo sobre. Agora eu vou começar a responder a esses questionamentos, que eu tive tudo aqui na minha mente, mas eu vou transportar para o papel. E como é esse processo? O mais dolorido é o que todo mundo mais escolhe, né? A maioria das pessoas que vêm até mim, né, das turmas com as quais eu já trabalhei. Professor, eu sento e muitas vezes nas minhas práticas eu observo isso, aquela folha em branco lá e por exemplo, o aluno ali com aquela caneta rabiscando assim do lado porque não consegue colocar para fora o que está pensando, né? Por quê? Muitas vezes ele não internalizou a ideia de que, gente, façam o simples primeiro. Então, por exemplo, qual a origem da palavra esporte? Qual a maneira mais simples de se procurar essa origem? No dicionário, ou mesmo no site na internet. Origem da palavra esporte. Eu posso começar o assunto assim, né? Aí eu vou lá e encontro, né? Qual a origem da palavra esporte? Aí no dicionário tá lá escrito um monte de conceitos, de significados, né? Dentro de todos os verbetes, eu encontro lá por exemplo, que fala o seguinte, que esporte vem do inglês sport, né? E que, por sua vez, vem do francês antigo deportar-se, que significa lazer, diversão, entretenimento e distração. Vocês veem aqui que eu trouxe da maneira mais simples possível. Eu não estou copiando o dicionário. Por quê? Trazer cópias para o texto não é uma prática benéfica, né? Porque você se condiciona a copiar e depois, na hora de trazer a ideia com suas próprias palavras, isso vai ser muito mais dificultoso. Então, eu já faço esse exercício de maneira bem simples. Eu leio e penso assim, tá, como eu traduzo isso com as minhas palavras? Eu traduzi aqui, gente, de uma maneira muito simples. Vocês vejam aqui que eu coloquei até sinal de igual, né? Porque eu preciso que a minha ideia saia da cabeça. Então, eu vou escrevendo mesmo da forma mais simples e mais, às vezes até uso símbolo ali para só tirar da minha mente. Beleza, tirei essa ideia da minha mente. Vou para o próximo questionamento que eu fiz lá. E hoje, qual a concepção do termo? E eu vou pensar, e claro que entra agora, né, nesse processo de questionamento, de reflexão, o meu sistema de valores. Por exemplo, quando eu escuto pessoas falando sobre esporte, sempre é uma visão negativa, falando assim, eu preciso fazer esporte, eu tenho que fazer esporte, fazer esporte é um saco, detesto ir pra academia, tenho que fazer esporte, tenho que fazer academia. Raramente eu escuto né, pensamentos positivos acerca do esporte. Que prazeroso ficar ali 4 horas fazendo esporte. É muito difícil isso, dentro do meu meio, dentro dos meus valores, né? Vejam que para escrever um texto, eu não estou aqui tratando de verdades absolutas, estou aqui tratando de posicionamentos críticos, de visões críticas acerca de um determinado tema, né? E eu estou aqui trazendo, né, para essa concepção atual do termo, percepções que eu tenho da realidade, né, do meu meio, né? Então, por exemplo, o esporte é visto como uma atividade difícil e nada divertida. Pessoal, eu tirei isso da minha mente e escrevi tal qual estava na minha mente. Então, eu não estou me preocupando aqui com refinamento linguístico, melhores palavras, não repetir palavra, nada. Olha só, tá bem simples,
né? De acordo com o que eu acabei de pensar. É uma atividade difícil e nada divertida. Pronto. A frase está ali. Um outro questionamento que eu fiz era o seguinte: se mudou a concepção, né, do original para hoje, por que mudou? Então, eu tenho também uma ideia. Hoje o esporte ele é visto como uma forma de ter um corpo saradão. E veja, eu coloquei aqui também da forma como vem à minha mente. Eu não estou pensando aqui em refinamento linguístico, né? Tanto que vocês vejam aqui, né? Eu estou repetindo a palavra esporte, estou repetindo a palavra visto, usei aqui uma expressão muito coloquial, que é corpo saradão, né? Vocês não vão colocar, por exemplo, numa redação lá para a FUVEST ou para o Enem, uma expressão como essa. Por quê? Mostra que vocês não estão usando uma variante que é mais refinada da linguagem. Vocês estão usando aqui uma variante que é mais despreocupada, mais relaxada, né? Que a gente usa nas nossas conversas cotidianas. Eu não posso trazer essa variante para a prova de redação, por exemplo, né? Não estaria adequado, vocês perderiam um ponto. Mas, nesse meu processo de escrita, é importante que eu traga da maneira como eu penso. Porque depois eu vou pensar em roupas mais refinadas aqui para minha linguagem. Mas agora é importante que eu tire o que eu penso e coloque no papel. E por último aqui, eu fiz o questionamento, né? Qual a relevância de se discutir sobre esse tema hoje? Aí eu trouxe a seguinte ideia. Eu acho que é importante mudar essa forma de ver o esporte. Porque eu não disse antes lá que hoje as pessoas veem como uma atividade difícil e pouco divertida? Eu acho importante mudar essa visão, para que a gente consiga aproveitar o que de bom o esporte traz para nós. Então vejam que aqui eu também coloquei uma linguagem bem informal, né? A gente consiga, bom, né? Essas palavras que são muito simples e que fazem parte do nosso vocabulário coloquial, né? O que a gente conversa. E aí, pessoal, eu vou juntar as peças de todos esses questionamentos. Ó, eu tenho ali a primeira frase, que foi do primeiro questionamento, a segunda do segundo, a terceira do terceiro e a quarta do quarto. E eu tô juntando isso aqui. E vejam, quando eu vou montar um parágrafo ou um texto, eu preciso fazer relação entre as partes. Então, todas as minhas partes aqui precisam ter um relacionamento, precisam sofrer aqui uma ligação, uma conexão. Senão, todas essas partes serão partes fragmentadas, né? Eu preciso trazer conectores, né, e coesivos que façam essa ligação entre ideias. E aí, olhem só o que eu fiz. Eu comecei lá, né? O esporte vem do inglês, francês antigo deportar-se, que significa lazer, diversão, entretenimento e distração, mas eu liguei aqui com uma conjunção adversativa bem simples, todo mundo usa essa conjunção, mas eu preciso fazer a ligação com a próxima ideia, né? Mas hoje o esporte é visto como uma atividade difícil e nada divertida. Por que eu escolhi o mas? Porque a visão de hoje se contrapõe à origem dessa palavra. Então é uma ideia adversa, por isso eu escolhi uma conjunção adversativa, né? Agora, a próxima ideia que eu vou inserir aqui, que o esporte passou a ser visto como uma forma de ter um corpo saradão, ela é complementar. Então eu usei aqui uma conjunção aditiva, um e, que também é muito simples e a gente usa muito. E agora eu vou concluir a minha ideia e vou trazer aqui uma conjunção conclusiva, né? Posso trazer aqui um portanto, um então, escolhi o assim. Assim, é muito importante mudar a forma de ver o esporte para que a gente consiga aproveitar o que de bom ele traz. Pessoal, vocês repararam que o que eu acabei de fazer aqui foi um parágrafo? Olha, o texto está nascendo. Na verdade, ele já está assim, com bastante caminho andado. Vocês conseguiram tirar pequenas reflexões que surgiram, questionamentos, colocaram respostas a esses questionamentos, fizeram relação entre essas ideias e agora colocaram todas ali em forma de parágrafo. Olha que bonitinho. Mas eu estou preocupada aqui também com um refinamento, aprimoramento da minha linguagem, do meu texto, para que ele seja um texto bem feito, bem qualificado, né? Então vamos agora trabalhar com a roupagem dessa linguagem, né? Então eu já sei, por exemplo, que essa repetição aqui, esporte, esporte, olha só, esporte, 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 4 vezes esporte. Eu vejo assim, se eu colocar na minha redação
4 vezes essa repetição esporte, eu vou mostrar para as pessoas que estão lendo que eu não tenho um vocabulário variado, né? Que os meus vocábulos são pobres. Aí eu tenho aqui uma forma de conexão de ideias adversas, o mas, que é muito simples, é muito desgastado. Eu posso escolher outro mais refinado, né? Eu tenho aqui uma repetição também de outras palavras, por exemplo, forma, né? Eu tenho aqui palavras quase gírias, né? Corpo saradão, por exemplo, ou para que a gente consiga expressões que são muito próprias da linguagem coloquial. Então vamos agora fazer esse trabalho. Depois que a ideia passou da cabeça para o papel, da forma mais simples possível, vocês vão começar a pensar em como vou deixar essa ideia mais refinada. E vejam só o que eu fiz aqui para essa primeira ideia. Ó, a palavra esporte, etimologicamente quer dizer o seguinte, é um estudo da origem da palavra. Então, ao que se refere ao estudo da origem desse termo, né? Porque eu estou buscando a origem do termo esporte. Deriva, olhem só, é uma refinação do verbo vem, né? Em vez de usar o vem, que é muito já desgastado, eu coloco um deriva, que quer dizer a mesma coisa, mas de uma maneira mais elevada, mais refinada, né? Deriva do inglês sport, e aqui eu abro um travessão para exprimir aqui uma explicação, né? Que é uma referência ao francês deportar-se. Fecho esse travessão. Esse recurso linguístico aqui, gente, serve para vocês inserirem apostos explicativos, né? São ideias explicativas de termos que vocês acabaram de citar. Então, eu quero aqui fazer uma explicação sobre esse termo esporte, que é uma referência ao francês. Mas eu acabei essa minha explicação, eu fecho o travessão, tá? E continua a minha frase. Então, que exprime o significado e a ideia de lazer, entretenimento e distração. Aqui eu trouxe outro vocábulo, né? Que antes eu tinha colocado ali um sinal de igual só para tirar da minha mente, mas aqui eu poderia usar significa, mas eu trouxe um vocábulo ainda mais refinado, exprime o significado, né? E a ideia de lazer e tal. Aí acabei essa ideia. Vejam que antes eu tinha ligado com o mas, e eu falei para vocês, gente, o mas é muito simplesinho, muito desgastado. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui um entretanto, que é um parente do mas. É um primo, né? Também é uma conjunção adversativa, mas ela é mais refinada, ela é menos explorada, né? Então, entretanto, na contemporaneidade, para não falar hoje, porque ali eu repeti hoje, né? Então, na contemporaneidade, a atividade esportiva, e olhem só, eu não estou mais falando de esporte, eu mudei aqui, né? É tida como penosa, para não repetir o diversão, porque antes eu tinha falado aqui, ó, difícil e nada divertida. Difícil é um termo também muito simples. Aí eu refinei, é penosa, ela é dolorida, né? Tendo em vista que, olha só o meu e no que se tornou, porque eu fiz aqui uma relação, né, de explicação até, né, tendo em vista que, com o passar do tempo, que foi a ideia de passou a ser visto, né, a ação de se exercitar, de novo, para não falar esporte, perdeu sua função principal, que era a anterior lá, né, de lazer, entretenimento e distração. Né, que era diversão, e eu não quero repetir os termos que eu acabei de usar, e assumiu um caráter altamente comercial. E olhem aqui, assumiu um caráter, né, passou a ser visto, também é uma expressão mais refinada. E qual é esse caráter comercial? Lembra do corpo saradão? Olha só como que eu posso transformar. Que visa apenas a imagem e a propagação da cultura do corpo perfeito. Vejam, né? São formas mais refinadas de trazer a mesma ideia. Estou falando exatamente, gente, até agora é a mesma ideia. Só que vejam como eu trago aqui mais autoria, eu trago mais estilo à minha linguagem quando eu faço isso, né? E a última ideia que tá lá, né? Assim, é muito importante mudar a forma de ver o esporte para que a gente consiga aproveitar o que de bom ele traz. Olhem só como eu posso terminar. Sendo assim, que é mais refinado, né, do que o assim,
é de extrema importância, para não falar muito, porque a palavra muito, ela também aparece demais nos textos. Então, vocês já vão vendo assim, isso aqui eu já usei, isso aqui eu já usei. É de extrema importância, olha só como muda, né? Que tais estigmas acerca da prática esportiva, estigmas são formas negativas de se ter, né, um conceito, uma ideia, uma situação, de se ver, né, uma situação. Então, é de extrema importância que tais estigmas acerca da prática esportiva sejam quebrados. Para que, lembra que antes a gente consiga aproveitar o que de bom ele traz? Para que se possa usufruir dos benefícios que o esporte proporciona para a vida humana. Vejam só como mudou, né, a roupagem da minha ideia. Né? E agora, aproveitar o que de bom ele traz, usufruir dos benefícios, né, que o esporte proporciona para a vida humana. Eu tive só uma repetição aqui de esporte, né, no fim, mas eu poderia também pensar aqui num sinônimo, né? Então, pessoal, o que a gente fez aqui nessa aula? É uma forma possível de transformar tudo aquilo que está na nossa cabeça, está aqui, né, borbulhando, para o papel, e vocês tenham sempre essa consciência. Eu não preciso trazer dessa forma refinada logo assim de primeiro. Eu preciso primeiro observar, vou refletir bem sobre o que eu vejo, eu vou levantar questionamentos e eu vou transferir esses pensamentos para o papel de uma forma simples, da forma como eu acabei de pensar, com as palavras que me vierem à mente. Não vou pensar em refinamento nesse momento, senão vocês vão travar. E se travarem, vão ficar ali horas e horas pensando naquele texto que não vai nascer, e quando nascer, vai nascer daquela maneira sofrida. Então, a redação não pode ser uma prática sofrida, ela pode ser uma prática prazerosa, gostosa, né? Que vai facilitar muito a vida de vocês. Então, depois de transferir esses pensamentos, é que vocês vão trabalhar com a linguagem, vocês vão empregar conectivos, né, para fazer relações entre essas partes, vocês vão refinar o vocabulário e assim o texto vai ficar elegante daquela maneira. Esse texto, gente, que a gente acabou aqui de montar dessa maneira elegante que a gente viu aqui, foi um trecho de uma redação de uma aluna minha, a Larissa. E obrigado para a Larissa, porque ela emprestou o texto dela aqui para a gente analisar e fazer todo esse caminho aqui para ajudar vocês também a construírem textos tão bonitos quanto ela fez aqui hoje. Tudo bem? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Tirem essa ideia de que redação é uma prática ruim, não é penosa, como a gente falou aqui do esporte. Ela pode ser prazerosa, ela pode ser muito benéfica para o pensamento, para a crítica, né, para o posicionamento crítico e para muitas outras coisas. Claro, né, vestibular também, mas muito além dele. Tudo bem? Um beijo para vocês e até mais!